Para muitas mulheres que chegaram aí no limite da vida reprodutiva, a recepção de óvulos é uma solução. Mas a aceitação desse processo não é nada fácil. Existe sim um processo de luto, afinal, ninguém nasce desejando gerar um bebê por óvulo doado. Mas para aquelas que conseguem ressignificar esse sentimento e enxergar essa parte cheia do copo, elas garantem, vale muito a pena. Bom, mas se você está aí nesse processo de decisão e ainda se faz alguns questionamentos como: será que essa criança vai ser mesmo minha? E quando ela crescer, ela vai ser diferente? Foi para você que a gente pensou nesse episódio. Hoje nós vamos entender sobre a epigenética. É isso mesmo. E eu vou receber aqui a doutora Juliana e a nossa convidada, a doutora Cristina, que é geneticista e vai explicar, afinal, o que é essa tal epigenética. Teremos também uma mãe por ovo doação que escreveu um livrinho contando como que você fala sobre isso com seu filho, contar ou não, como contar, quando contar. Vem com a gente que esse episódio está muito especial. Doutora Juliana, esse questionamento, do DNA nos casos de ovo-recepção deve ser muito frequentes, na clínica. Mas eu queria que você contasse pra gente, até um pouco mais do início, como que funciona o desenvolvimento desse embrião, até chegar nesse questionamento de vai ter meu DNA, não vai ter meu DNA. Explica um pouquinho para nós. É o seguinte, Aline, você tem razão. Muitas pacientes perguntam isso pra gente. O embrião, então, que é formado no laboratório com aquele óvulo doado e o sêmen do parceiro da paciente, a gente vai transferir para dentro do útero 2 a 6 dias após a sua formação. E esse embrião que está sendo transferido, então, é um grupo de células que vai modificar o número de acordo com o dia da transferência. Pode ter 8 até 300 células quando a gente transfere o embrião já no estágio de blastocisto. Que eu sempre explico para as pacientes que são células vivas, mas para se tornar uma vida, um bebê, é necessário que esse ambiente uterino que receberá esse embrião esteja adequado. Então essas células têm que continuar se desenvolvendo, se diferenciando, se multiplicando e aí sim ter a capacidade de nidar nas células endometriais que estão dentro do útero e aí ocorrer a gestação. Mas é imprescindível que essas pacientes entendam quanto importante é esse ambiente onde essas células vão se desenvolver por todo esse tempo. Porque a gente foca muito na célula ali, na célula mãe, que gerou todas as outras, mas esquece que se não tiver um bom ambiente ali também, esse embrião pode não se desenvolver. E aí, então, que entra a epigenética, no ambiente em que esse embriãozinho vai ser colocado, é isso? Exatamente isso. Nesse ambiente, será possível modular a expressão desses genes desse embrião. E aí, por isso que a mãe às vezes pergunta pra gente, mas será que vai ter alguma coisa parecida comigo? E aí a gente explica, todos os nutrientes que essa paciente ingerir nesse processo, na gestação, todos os sentimentos que ela sentir, tudo isso será passado para o bebê, além das taxas hormonais que ela tiver nesse momento, sangue. Então todas essas informações chegará para esse bebê e aí modulará essas expressões desses genes que estão lá naquelas células se desenvolvendo. E eu sei que é complicado falar de gene, genética, um outro universo. Poucas pessoas entendem realmente isso a fundo e é por isso que a gente convidou a doutora Cristina Carvalho, que é geneticista, para contar um pouquinho para nós o que é essa epigenética, qual é a diferença ali do DNA para a epigenética, para a gente entender na prática todo esse ambiente que a doutora Juliana acabou de contar aqui. Doutora Cristina, a fala é com você, explica para a gente, afinal, o que é essa epigenética? Eu costumo até falar para as pacientes, eu brinco falando o seguinte: imaginando que a genética é aquele barro que aquela bolinha de barro que a gente recebe, é a minha genética. Só que eu vou fazer uma modelagem, eu vou modelar um vasinho, eu vou modelar um bicho, eu vou modelar essa minha genética, E é bem por aí, a genética é a base e a epigenética é o que modela. Até que ponto a epigenética trabalha? A gente fala que a epigenética, ela trabalha num âmbito superficial, tá? Ele é por fora, tá certo? É um âmbito superficial, mas que ele tem também uma influência interessante dentro desse âmbito superficial. Quando eu converso muito com pacientes a respeito de ovodoação, Elas são as pacientes que vão ser as receptoras desses óvulos. É muito interessante porque eu falo para elas assim, a genética de base daquele óvulo,
ela vem lá e ela é mantida, tá? Você não vai perder aquela genética de base, ela tá lá. Mas você, em 9 meses, você vai mandar os seus RNAs, né? Você manda essas moléculazinhas suas que vão moldar aquela informação, ligando e desligando alguns genes em alguns momentos. Então, esse acionar, né, ligar, desligar, que você coordena durante esse período, vai direcionar algumas características do bebê para o que você está mandando, muito embora ele tenha uma base estrutural. Então, por exemplo, quando você recebe uma alteração genética de base naquele óvulo, aquela alteração permanece, tá? Eu tenho a capacidade de moldar estruturas mais superficiais. Um bebê, né, vindo de ovorecepção, né, de uma ovodoação, ele tem sim características daquela mãe. Óbvio, porque ela passou 9 meses mandando informação ali, dizendo, olha, esse genezinho, vamos ligar ele um pouco mais aqui. Esse outro, vamos manter mais silenciado. Então, ele carrega essa informação. Tanto que eu coloco muito uma coisa importante. A genética de base de um óvulo, ela corresponde a 40% da informação. A sua modulação em cima desta genética de base é 60%. Uau. Então, você molda em 60%, porque são 9 meses que você está moldando aquele ser vivo. Então, isso é muito interessante. Nossa, esse exemplo aí da bolinha de barro, né, de ligar e desligar genes, até dá pra gente visualizar tudo isso e fica muito mais fácil a compreensão, de fato. Agora eu fico me perguntando, né, quando que começou esse estudo da epigenética, né, de entender que o DNA não é tudo? Desde 2008, vários trabalhos vêm mostrando como a epigenética pode atuar no organismo. Então, por exemplo, várias doenças vêm sendo estudadas, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e obesidade. Por exemplo, uma criança que está sendo gerada no útero e ela recebe informações nutricionais não adequadas, ela pode acabar expressando o gene para ter uma diabetes mellitus tipo 2 na fase adulta. Ou seja, aquele ambiente ali que está gerando, né, vai favorecer com que esse gene se expresse ou não. Exatamente. O ambiente vai ser determinante para as características futuras dessa criança, né? Até capacidades, aptidões e outras características podem sim ser determinadas por expressão de alguns genes que vão ser aumentadas ou não, dependendo do ambiente que aquele bebê está. Bom, então isso mostra, né, o quanto que realmente esse contato que você vai ter aí com o seu bebê, porque sim, é seu bebê, né? Você é a mãe, aquela que doou é a doadora, ela não é mãe. É importante que isso fique claro, né? E esse ambiente aí que você tem vai ser sim muito importante, tão importante quanto o DNA. E eu queria deixar aqui também uma reflexão. Em nenhum momento da vida a gente pergunta para as outras pessoas: oi, tudo bem? Qual que é seu DNA? Por que agora isso é tão importante, né? E será que o fato desse bebê ter ou não o seu DNA vai fazer com que ele seja mais ou menos especial? Tenho certeza que não. Então, fica essa reflexão para vocês. E agora eu queria ir para perguntas que chegaram nas redes sociais e a gente vai responder aqui com a doutora Juliana. Bom, a primeira delas é: por que a ovorecepção às vezes não dá certo de primeira? Porque existe, né? Como tem as chances aumentadas, muitas pessoas acham que vão então receber um óvulo incrível, o do óvulo dela não é bom, vai receber um óvulo incrível e vai engravidar. Por que isso nem sempre acontece? Aline, todas as técnicas de reprodução assistida não têm 100% de eficiência, mesmo aquelas mulheres que recebem um óvulo próprio, né? A gente sabe que a taxa de gravidez, a taxa de sucesso dessas técnicas vai variar de acordo com o problema do casal. E não é diferente para aquelas mulheres que estão recebendo o óvulo. Logicamente, é muito importante que tenhamos um embrião de qualidade e aquele segundo ponto, uma quantidade, um meio adequado para receber esse embrião. O útero tem que estar no momento receptivo, com uma camada de células adequadas, taxas hormonais adequadas para ocorrer essa implantação desse embrião. Então, como é uma causa multifatorial, muitas das vezes, 50% das vezes, normalmente, a gente não consegue o resultado esperado em uma única tentativa. Por isso que é tão importante persistir até que esse sonho seja realizado.
E vale dizer que também o que vai acontecer é otimizar as chances, é potencializar as chances, né? Em vez de você ficar tentando anos e ver o que vai dar, você está aproximando, mas não significa que é uma certeza, né? Então, tá respondido. A outra perguntinha que chegou é em relação à síndrome de Down, né? Tem risco de eu ter bebê com síndrome, seja de Down, seja outras síndromes, já que ele veio de um embrião, né, de um óvulo bom, né, de um óvulo que tem qualidade, que é de uma mulher jovem. Isso pode acontecer? Pode acontecer, Aline. Lógico que a gente sempre fala isso, já fizemos episódios sobre isso, quanto que é estudado esse óvulo antes de ser doado, né? Como que essa doadora passa por vários exames, etc., cariótipo, características fenotípicas, sanguíneas, para ocorrer essa doação. Mas é sabido que o caso da síndrome de Down, por exemplo, não é uma doença que é hereditária, isso quer dizer, de passa para mãe e para filho, mas é uma doença que ocorre por erros meióticos que ocorrem nas divisões celulares. E a gente sabe que as pacientes que são mais jovens têm menor chance disso ocorrer, mas as pacientes mais velhas, maior chance. Então, o que a gente pode falar? Que pode ocorrer, mas tem uma menor chance se tratando de óvulos jovens, já que são óvulos doados e até 37 anos no momento pelas normas éticas. Aliás, em medicina, né, tudo é baseado nisso, né? Mais chances e menos chances. Nunca tem uma certeza, né? 1 e 1 nem sempre vai ser 2, né? Exatamente. Bom, e aí um outro questionamento muito grande que as pessoas que estão, né, sendo indicadas para recepção de óvulos têm mas e aí? Eu vou contar para o meu filho que ele veio de um óvulo doado? Se eu vou contar, como contar, né? É um ponto muito importante. E para falar sobre isso, a gente vai receber a Dorian Pérez. Eu conversei com ela e ela é sim uma mãe via ovorecepção e que escreveu um livrinho infantil para você ler para o seu filho que foi gerado via ovorecepção e explicar esse processo de forma leve, de forma gostosa, porque afinal o que vale mesmo é o amor, né? O amor de mãe e filha, é o amor dessa família. Dorian, o que te motivou a escrever esse livro? Como que foi esse processo? Conta um pouquinho para nós. Você tem toda a razão quando você diz que o que vale é o amor. O que vale é o amor da família, o que vale é o amor de mãe e filho. No meu caso, eu tenho uma filha por óvulos doados. Eu escrevi o livro Meu Jardim Arco-Íris. Você perguntou de onde veio, né, essa história. Veio de como contar para ela mesmo, né? A gente sabe que é um assunto delicado, a gente sabe que ainda é tabu para muitas pessoas. Quando eu ouvi a palavra ovorecepção, eu nunca tinha ouvido falar quando eu precisei. E hoje, todo o meu entorno, minhas amigas, minha família já conhecem. Então, eu resolvi escrever o livro por 2 motivos. Um, realmente para contar para minha filha e que fosse um motivo de orgulho para ela, a nossa história. E o segundo motivo foi para ajudar mesmo a falar no assunto, a deixar de ser tabu. Quanto mais a gente fala, mais leve a gente deixa o assunto, né? E o livro, a ideia veio na gravidez mesmo, eu tive uns insights, assim, já criei o nome, e fui escrevendo o livro. E é uma vila encantada, onde tem as florzinhas, cada florzinha recebe um pacotinho de semente, e a gente tem um casalzinho aqui que não tinha semente, quer dizer, as sementes estavam murchas, que era o meu caso, não tinha óvulos, né? É isso, eu sou apaixonada pelo assunto ovorecepção, porque sem ele eu não teria conseguido a minha filha, não teria conseguido o meu sonho de ser mãe. Que graça essa história e que lindo esse livrinho, tenho certeza que está ajudando aí muitas famílias que estão passando por isso também. Quero agradecer a doutora Juliana pela participação e deixar aqui uma mensagem para você, porque o intuito não só desse episódio, mas do Fertilidade Descomplicada inteiro, é quebrar barreiras, tabus, preconceitos, mostrar possibilidades, oportunidades e te ajudar a enxergar aquela parte cheia do copo. Cada porta que se fecha abre espaço para uma nova porta que se abre. Tudo depende de como a gente vai encarar isso. Foi um prazer fazer esse episódio com vocês e mais essa temporada. E continuem conosco, inscrevam-se no canal, nos acompanhem aí nas redes sociais e deixa aqui também o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Nós vamos adorar saber a sua opinião. Até mais!